Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Regresso então para mais um vídeo da disciplina de Matemática do 11º ano, mas também uma ajuda aos alunos do 12º que estão a fazer revisões à geometria do 11º ano, e vou resolver então neste vídeo este exercício composto então por 3 questões. Aqui na primeira, terminar a amplitude de um ângulo. Aqui numa segunda, escrever a equação geral de um plano através de 3 pontos não colineares. E depois aqui numa terceira questão, fazer a interseção entre uma reta e um plano. Vamos então ver o exercício e começar a resolver a primeira questão. Temos então aqui representado no referencial um determinado poliedro, sabemos as coordenadas do ponto P, sabemos também as coordenadas do ponto Q e sabemos ainda o vetor VP. Usando então processos analíticos, resolva os seguintes itens. Bem, na primeira questão, queremos então determinar a amplitude do ângulo OPV. Bem, o ângulo OPV há de estar situado no ponto P, né? há de ter vértice ali no ponto P, e os seus braços serão PO, né? E PV. Sim. Bem, como é que nós podemos determinar então a amplitude deste ângulo? Estou a lembrar-me assim de uma aplicação do produto escalar. Ou seja, se eu definir o vetor PV, né? PV tem que ir lá acima. Se eu definir aqui o vetor PO e também o vetor PV, depois eu posso determinar o ângulo entre estes dois vetores através de uma pequena manipulação à forma do produto escalar, ou seja, eu vou designar este ângulo como alfa, e esse ângulo alfa há de ser então dado pelo arco cosseno, ou seja, o cosseno menos 1 do quociente entre o produto escalar relativamente aos vetores em questão, ou seja, o vetor PO escalar com PV, esta formulazinha vem do produto escalar, resolvendo o produto escalar em função do ângulo, a dividir então pelas normas do vetor PO, pelo produto, né, entre as normas do vetor PO e o vetor PV. Ok, normazinha, fecha, e o ângulo pode ser determinado através desta ideia. Para terminarmos o ângulo desta forma, vamos ter que definir o vetor PO, vamos ter que definir o vetor PV, vamos ter que calcular o respectivo produto escalar, ainda às normas, fazer o produto e fazer o respectivo cálculo. Vou começar então por determinar aqui o vetor PO. O vetor PO pode ser dado pela diferença entre dois pontos, O menos P. Reparem que O há de ter de coordenadas 0, 0, 0, que é a nossa origem, menos as coordenadas do ponto P, que serão 8, 6 e 0. Sendo assim, o vetor PO terá as seguintes coordenadas: 0 menos 8 há de dar menos 8, menos 6 e 0. Depois de definir o vetor PO, eu também vou ter que definir o vetor PV. E reparem, nós aqui não temos as coordenadas do ponto V, nem estou a ver assim grande forma de as determinar. Mas reparem que nós temos o vetor VP, então PV é exatamente o vetor simétrico de VP. Então eu posso dizer que PV é igual ao simétrico de VP, e sendo assim há de ter coordenadas simétricas, ou seja, menos 2, menos 14 e mais 2. E então também já tenho o vetor PV. A seguir eu vou então calcular o produto escalar entre os vetores PO e o vetor PV. O produto escalar é dado então pela soma dos produtos das mesmas coordenadas. O vetor PO tem de coordenadas menos 8, menos 6 e 0. E vamos então fazer o produto escalar com as coordenadas do vetor PV, que é menos 2. Eu não tenho calculadora. Ok, por isso o cálculo final do ângulo eu vou deixar o espaço, não tenho mesmo calculadora, estas continhas tudo bem, mas depois para fazer o arco cosseno sem calculadora, né, não tenho como, então vou deixar esse espaço em branco final apenas. Então o valor deste produto escalar será menos 8 vezes menos 2, o que vai dar mais 16. Será menos 6 vezes menos 14, o que há de dar mais 6 vezes 10, 60. 6 vezes 4, 24, o que há de dar 84. Mais 0 vezes 2, que há de dar 0, não é?
Então mais 0, isto está a dar o produto escalar exatamente igual ao 80, 90, 100, né? Ok, tudo bem. Produto escalar então dá 100. Agora vou ter que calcular também as normas, vou colocar aqui noutra cor. Norma do vetor PO há de ser simplesmente igual à raiz quadrada da soma do quadrado das coordenadas, terei então 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado mais 0 ao quadrado, o que há de dar 64, 36, 100, raiz 100 dá 10, né? Norma do vetor PV. A norma do vetor PV há de ser então a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 14 ao quadrado, quer dizer menos, não é? Não é que faça diferença, porque depois ao quadrado fica positiva, mas para indicar 2 ao quadrado está a ser raiz quadrada então de 4, 14 ao quadrado, se não estou em erro, há a dar 196, mais então 2 ao quadrado, que é 4, e aqui dá 204, raiz então quadrada de 204. Bem, uma vez calculadas então as pecinhas todas, é só agora aplicarem ali naquela forma inicial e descobrirem um ângulo, ou seja, alfa há de ser então cosseno menos 1 deste quociente, produto escalar há de dar 100, e depois temos aqui 10 vezes a raiz quadrada de 204, e agora isto já não consigo calcular de cabeça, né? Há de dar qualquer ângulo, façam um cálculo com a vossa calculadora e aproximem depois os graus às centésimas. E a primeira questão estaria então resolvida. Passemos então aqui à segunda questão, onde nos pedem para escrever a equação geral do plano PQV, né? Para escrevermos a equação geral de um plano, precisamos obviamente da forma da equação geral, e o plano PQV há de seguir a equação geral de todos os planos, né? Que é AX mais BY mais CZ, mais então uma constante igual a 0, onde A, B e C serão então as coordenadas do vetor normal ao plano, aqui A, B, C, e depois aquela constante, depois de termos o vetor normal e introduzir ali o vetor normal naqueles parâmetros A, B e C, substituindo também x, y e z por um ponto, havemos de terminar a constante e depois escrever a equação tudo direitinho. Bem, para terminarmos este vetor normal, nós vamos ter assim que bater aqui numa ideia mais ou menos trivial, que vai dar um bocadinho de trabalho, neste caso. Nós temos aqui o ponto V, temos, por exemplo, ali o ponto Q e temos ainda aqui o ponto P. O exercício dá-nos aqui o vetor VP. VP, cá de ser assim, este vetor, VP, exato, VP. Nós precisamos agora definir outro vetor, que será o vetor PQ, também que estão ali a falar naquela sugestão. Vamos também definir o vetor PQ. E depois, o nosso vetor normal, nós vamos colocar a implicação que este vetor normal ao plano tem que ser perpendicular à superfície, e então será perpendicular a estes dois vetores em simultâneo. Há sempre uma dúvida aqui, que é, se eu tenho o vetor VP, por que não pedir um vetor perpendicular, anulando uma das coordenadas e depois trocando as outras? Aquela ideia assim mais prática. Não podem fazer isso, porque é um vetor perpendicular a VP, que garantia que vocês têm que ele vai ser perpendicular à superfície. Podia vocês aplicarem diretamente essa estratégia para obter um vetor perpendicular, poderiam obter um vetor perpendicular perpendicular a VP, mas contido no plano, e esse não servia. Por isso é que tem que ser mesmo perpendicular a dois vetores do plano em simultâneo. Cuidado com estas pequenas coisas. Bem, para este efeito nós depois vamos trabalhar o produto escalar, mas o vetor VP já temos então que encontrar o vetor PQ, né? Temos de definir aqui assim um cálculo auxiliar e determinar o vetor PQ, sendo que este vetor PQ há de ser dado pela diferença entre o ponto Q e o ponto P. O ponto Q temos coordenadas 14, menos 2, 0.
o ponto P tem de coordenadas 8, 6, 0, quer dizer então que este vetor PQ terá de coordenadas 14 menos 8 há de dar 6, menos 2 menos 6 há de dar menos 8 e 0 menos 0 obviamente dá 0. Uma vez determinado então o vetor PQ, eu vou agora trabalhar esta ideia do vetor normal, obrigatoriamente ser perpendicular aos dois em simultâneo. Para isso vou criar aqui um sistema onde vou dizer que o produto escalar entre o vetor normal e o vetor VP terá de ser igual a 0, porque são perpendiculares, e o produto escalar entre o mesmo vetor normal e o vetor PQ, agora definido, também há de ser 0. E agora vou trabalhar aqui esta ideia. O vetor normal terá então de parâmetros A, B e C. A, B, C. E vamos fazer então o produto escalar com o vetor VP, que tem de coordenadas 2, 14 e menos 2. Isto será então igual a 0. E depois o mesmo vetor normal de coordenadas ABC escalar com agora o vetor PQ, que está ali definido, 6 menos 8, 0, a dar também 0. Fazemos então agora o produto escalar e havemos de obter a seguinte equivalência. A vezes 2 a dar então 2A, B vezes 14 a dar então mais 14B e C vezes menos 2 a dar menos 2C igual a 0. Relativamente ao caso de baixo, A vezes 6 dá 6A, B vezes menos 8, menos 8B e depois C vezes 0, obviamente dá 0 e isto há de ser igual a 0. Agora aqui é que vem aquele passo assim um pouco ortodoxo, que é, nós temos o vetor normal e nós neste caso temos duas equações com três incógnitas, mas reparem que este vetor normal serve este, mas também serve um com maior tamanho ou sentido, desde que tenha a mesma direção, está tudo bem. Então o que é que se costuma fazer aqui? Nós definimos a coordenada A, neste caso, depois podiam também fazer para B ou para C, da mesma maneira, há exercícios até que nem dá para fazer para A, mas nós vamos tentar exprimir a coordenada B e a coordenada C do vetor normal, tudo em função de A, porque se eu depois tiver A, qualquer coisa A e qualquer coisa A, eu posso dar um valor qualquer a A, à minha vontade, porque ele terá sempre a mesma direção, ou seja, será sempre perpendicular à superfície. Ou seja, a coordenada A há de ser A e nós agora nestas duas equações vamos tentar definir B em função de A e depois C também em função de A. Olhando aqui para esta segunda equação, eu vou já fazer isso, vou definir B em função de A, poderia passar então menos 8B para o segundo membro, ficaria positivo e depois dividiria tudo por 8, ou seja, teria B igual a 6 oitavos de A. Né? Depois dividindo tudo, reparem que eu teria 6A igual a 8B, vou até colocar assim aqui este espaço intermédio, teria 6A igual a 8B, e depois dividindo tudo por 8, teria então B igual a 6 oitavos de A, e reparem que 6 oitavos dividindo tudo por 2 é a mesma coisa que ter 3 quartos. Quer dizer, então B será igual a 3 quartos de A. E agora vou substituir na equação de cima o valor de B por 3 quartos de A, de modo a conseguir exprimir C também em função de A. Reparem que eu aqui já sei que o B será 3 quartos de A, só falta fazer a definição para o parâmetro C. Terei então 2A mais 14 vezes 3 quartos de A menos 2C igual a 0. E vou trabalhar agora a equação de cima. Terei então 2A, fazendo aqui os cálculos 3 vezes, posso dividir aqui tudo por 2 e dá 7 meios, né? Dividindo 14 por 2 e 4 também por 2 dá 7 meios, 7 vezes 3 dá 21 meios, ou seja, vou ter 2A mais 21 meios de A menos 2C igual a 0. Vou então agora também reduzir tudo ao mesmo denominador, vou reduzir assim tudo ao mesmo denominador, vou multiplicar aqui por 2 e aqui também por 2, vou passar, está a dar um bocadinho de trabalho, este caso dá sempre um bocado de trabalho, por causa de trabalharem no sistema e definirem e fazerem estas aplicações do produto escalar. 2 vezes 2A há de dar então 4A,
aqui multiplico por 1 e há de me dar então mais 21A menos 4C igual a 0. Vou então resolver em função de C, posso juntar aqui e dar 25A, terei então 25A igual a 4C, o que é equivalente a dizer que C há de ser 25 quartos de A. Então já tenho o meu vetor normal como queria, ou seja, com as coordenadas todas em função de A. E então terei assim o vetor normal, neste momento, igual a A, o A há de ser A, depois o B 3 quartos de A e o C há de ser 25 quartos de A. 5 quartos de A. Agora, vocês atribuem um valor a A, à vossa vontade, pode ser um qualquer, por qualquer valor que vocês atribuam a A, o vetor será sempre, terá sempre a direção perpendicular ao plano, poderá ser um bocado maior em comprimento ou um bocado mais pequeno, ou ter até o sentido contrário. Agora, o valor que eu vou dar aqui a há de ser um valor que me anula o denominador, ou seja, se A for igual a 4, eu posso dar o valor que eu quiser, mas obviamente vou dar um que me dê jeito, não é? Se eu disser que A é 4, 4 dividido por 4, não é? E aqui também há de me cortar os denominadores. Ou seja, se A for 4, o meu vetor normal há de ficar reduzido a 4, 3, 25. Agora, estamos quase, não é? Se pegamos na equação geral do plano, que é AX mais BY mais CZ mais a tal constante D igual a 0. Já temos o vetor normal, falta determinar a constante. Vou pegar então num ponto que pertence ao plano, pode ser o P ou o Q, visto que o V não temos as coordenadas. Vou pegar assim no ponto P, tem assim valores mais baixos, só por isso. E sabendo então que P tem de coordenadas 860, penso que é isto, 860, exato. E vou então substituir os parâmetros A, B e C pelas coordenadas do vetor normal. E vou substituir X, Y e Z pelas coordenadas do ponto P para determinar então a constante D. O A é 8, então vou ter 8. O X é 8 e vezes 4, não é? Vezes 4, mais o B é 3, então vou ter 3 vezes a ordenada do ponto, que vai ser 6. Então vou ter aqui 3 vezes 6. Deixa eu colocar aqui vezes. Eu costumo ter pontos para não confundir com o X, mas aqui fica um bocado estranho quando temos só números. Mais a coordenada do vetor é 25, mas a cota do ponto é 0, então ok, mais 0. Mais D igual a 0, fazer aqui as continhas, 8 vezes 4, 8 16, 32, 6 vezes 3, 18, 32 e 18, 50, então vamos ter 50, mais D igual a 0, o que podemos então dizer que D há de ser igual a menos 50. Sendo assim, podemos agora escrever a equação geral do plano PQV. Então teremos PQV, 2 pontos, e vamos à equação só substituindo os parâmetros A, B e C e também a constante determinada. Então vou colocar aqui noutra cor. O A é 4, então hei de ter 4x. O B é 3, então mais 3y mais 25z menos 50 igual a 0. E temos então a equação do plano produzida. Vou resolver agora a questão 1.3. Diz-nos o seguinte: sabe-se agora que a condição x menos 8 igual a y menos 6 sobre 7 igual a 2 menos g sobre 8 define a reta TW. A reta TW há de ser esta reta aqui assim. Há de ser esta reta aqui assim, que eu estou a desenhar aqui a azul. Temos então também aqui o plano QRW, tenho aqui o plano QRW, que há de ser assim este plano passa assim aqui nestes 3 pontos por dentro, e desta forma queremos então as coordenadas do ponto W. E reparem que o ponto W resultará da interseção entre a reta TW, né? A interseção da reta TW com o plano QRW. Né? O ponto W há de resultar da interseção daquela reta com o plano. Agora, como é que nós podemos intersetar uma reta com um plano?
Eu costumo fazer sempre da mesma maneira. Acho a equação vetorial da reta, através da equação vetorial determino o ponto genérico, tendo o ponto genérico, substituo as coordenadas do ponto genérico aqui em x, y e z, termino o k do ponto genérico e depois é só substituir esse k. Ou seja, o que é que eu estou para aqui a dizer, não é? Vamos com calma. Vou escrever aqui a equação da reta TW. Temos a equação, cuidado, cartesiana. X menos 8 igual a y menos 6 sobre 7 igual, aqui temos de ter um cuidadozinho, é que temos menos z mais 2 sobre 8. E nas equações cartesianas, x, y e z têm que ser positivos e unitários. E este z não está positivo. Então vou ter que fazer aqui um acerto. E qual é o acerto que se faz? Divido todos os termos pelo coeficiente z, que aqui é menos 1. Então vou dividir por menos 1, vou dividir também aquele termo por menos 1 e vou dividir também este por menos 1. Reparem que assim vou obter z positivo, ali vou obter menos 2 e em denominador menos 8. Precisamos mesmo, para fazer a leitura do ponto e do vetor, de que x, y e z sejam unitários e positivos. Vou apenas fazer aqui ficaria menos 2 e ali obterei então menos 8. Se quisesse então extrair aqui um ponto e um vetor da reta TW, o ponto teria assim de coordenadas 8, porque é x menos, eu vou escrever aqui a equação cartesiana, x menos a coordenada x do ponto sobre a primeira coordenada do vetor, igual a y menos a ordenada de um ponto a dividir pela segunda coordenada do vetor, igual a z menos a coordenada z de um ponto a dividir pela terceira componente do vetor. Por isso, olhando aqui para a equação, quer dizer, a coordenada do ponto não é menos 8, mas sim 8. Reparem lá, né? Reparem lá, o x é sempre mentiroso, como se costuma dizer. Então, um ponto seria 8, seria 6 e seria 2. Quanto a um vetor diretor desta reta, teria então de coordenar, não tendo nada obviamente lá o 1, né? Teria 1, 7 e menos 8. Escrevendo então a equação vetorial da reta TW, teria x, y, z, igual a coordenada de um ponto 8, 6, 2, mais k, e agora teria 1, 7, menos 8, isto com k pertencente a R. Agora, como é que eu faço o ponto genérico, né? O ponto genérico, que vou designar então esse ponto como ponto, sei lá, pode ser P, chamei aquele P. Ok, o ponto genérico vou chamar M, por exemplo. Então terá de coordenadas, quer dizer, a coordenada x será igual a 8 mais k vezes 1, então será 8 mais k. Vocês, para tirarem a coordenada genérica x, pegam na coordenada x do ponto e adicionam k vezes a primeira coordenada do vetor. A coordenada y será igual a 6 mais k vezes 7, então 6 mais 7k. E a cota do ponto genérico será igual a 2 mais k vezes menos 8. Então terei 2 menos 8k. Tenho então aqui o ponto genérico. E o que é que nós vamos fazer? Reparem que eu tenho aqui a equação do plano, né? O plano QRW. Eu vou apagar assim aqui esta equação cartesiana geral, porque vou precisar deste espaço, vou precisar mesmo deste espaço. Eu tenho aqui o plano que terá de condição 6x menos 8y mais 5z. Ui, o que é que eu fiz? Estava a ver ali o 100, não é? 5z igual a 100, não, mais 5z igual a 100. E agora vocês, tendo o ponto genérico e tendo a equação do plano, o que é que nós vamos fazer? Vamos substituir a coordenada x do ponto genérico aqui na equação do plano, vamos substituir a coordenada y do ponto genérico no y da equação do plano e vamos substituir a cota do ponto genérico na cota da equação do plano, substituindo estes três valores. Vamos obter uma equação apenas cuja incógnita será o k. Nessa equação terminamos o k e, tendo o k, substituímos aqui no ponto genérico e vamos ter então as coordenadas do ponto que resulta da interseção da reta
com o plano. Vamos então operacionalizar essa ideia. Vamos ficar com 6 vezes, abrir parênteses, 8 mais k, menos 8, abrir parênteses e colocando y, 6 mais 7k, mais 5, abrir parênteses e colocamos a cota 2 menos 8k, isto então igual a 100. Vamos fazer as distributivas, óbvio, e isto ficaria 8 vezes 6 dá 48 mais 6k, menos 8 vezes 6 dá menos 48, e 8 vezes 7, 8 vezes 5, 40, 48, 56, menos 56k, 5 vezes 2 há de dar 10, e 5 vezes menos 8 há de dar menos 48k, certo? Exato, acho que não me enganei aqui, não, está tudo bem. Menos 48k, não, 8 vezes 5 é 40, para isso, não é? 8 vezes 5 é 40, então teremos ali menos 40k igual a 100. Deixa-me só retomar se está tudo, 8 vezes 6, 48, certo? Ali 6k, aqui menos 48, posso já aqui fazer assim um cancelamento engraçado, quer dizer, este 48 com este menos 48, 8 vezes 7, 56, mas negativo, certo? 5 vezes 2, 10, está tudo, menos 8, menos 40, ok. Pronto, agora temos a tal equação apenas com valores de k, e teremos então que resolver esta equação em ordem a k. Tudo que seja k vamos então adicionar, e reparem, 6k menos 56 dá menos 50, menos 50 menos 40 a dar menos 90k, igual o 10 a passar para aquele lado dá 100 menos 10, que há de dar 90. E da 90, maravilha, não é? Há de ser k igual a 90, a dividir por menos 90, o que concluímos então k há de ser igual a menos 1. Ou seja, para que a reta intersete o plano, este k terá de ser igual a menos 1. Então, sendo assim, é só agora voltar aqui ao ponto genérico, substituir o valor de k encontrado e temos as coordenadas do ponto W, que resulta da interseção da reta com o plano. Sendo assim, o ponto W há de ter coordenadas 8, 8 menos 1, né? 6 menos 7, e, falta ali a cota, né? Falta ali a cota, 6 menos 7, e depois a cota será igual a 2, cuidado, menos 8 vezes menos 1 dá mais, né? 2 mais 8 dá 10. Quer dizer, eu já podia ter feito as contas, também estou um bocado bravinho aqui na fase final. Podia já fazer as contas, óbvio. 8 menos 1 dá 7, 6 menos 7 há de dar menos 1, e 2 mais 8 há de dar 10, né? Ok, tudo bem. Então aqui temos as coordenadas do ponto W e ficamos assim com o exercício resolvido. Bem, fiz assim uma revisão àqueles conceitos assim mais triviais de geometria 11º ano. É sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço a todos. Tchauzinho.